Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o Ivan Lima e é um prazer receber você aqui no nosso canal. O que você sabe sobre a Segunda Guerra? Recentemente, fizemos um vídeo contando a história sobre os kamikazes. E como muita gente pediu mais conteúdo como esse, a gente resolveu fazer esse vídeo respondendo algumas dúvidas de inscritos no canal. Por exemplo, você sabe por que os kamikazes, pilotos que jogavam suas aeronaves contra embarcações norte-americanas, usavam capacete, mesmo sabendo que iam morrer? Como se iniciou a Segunda Guerra? Hitler realmente morreu? Como foi que a Segunda Guerra terminou? Se você não sabe a resposta para todas essas perguntas, se ajeite aí no sofá da sua casa que eu vou responder esses e outros questionamentos sobre um dos maiores conflitos de todos os tempos. Para começar, vou explicar para vocês como foi que deram início à guerra. Tudo começou quando os alemães invadiram a Polônia no dia 1º de setembro de 1939. Como muitos de vocês devem saber, a Alemanha era governada por Adolf Hitler. Ganancioso e com sede de poder, Hitler queria governar toda a Europa. Muito parecido com muita gente hoje em dia, não é? Depois de se recusar a impedir a invasão, a Grã-Bretanha e a França declararam guerra à Alemanha. Então, a partir desse momento, começaram os conflitos em todo o mundo. Apesar da guerra já ter começado, nos próximos 8 meses, nada aconteceu. Não houve nenhuma batalha notável e nenhum movimento militar importante. Esse período ficou conhecido como Guerra de Mentira. Após 8 meses de paz, se é que podemos chamar assim, a Alemanha começou a colocar seus planos em ação e invadiu a França. No dia 10 de maio de 1940, a Segunda Guerra começou para valer. Uma pergunta que pouca gente sabe responder é quem estava contra quem na guerra? Você saberia me dizer quais eram os países que estavam lutando entre si? Esse conflito foi uma batalha entre 2 grupos de países. Um era formado pelos aliados, que tinha como principais potências a Grã-Bretanha, a França, China e Estados Unidos. Lado em que, mais tarde, o Brasil se uniu. Do outro, havia o eixo, onde se encontravam a Alemanha, Itália e Japão. Mas existiam alguns países neutros, como Espanha, Suécia e Suíça, que optaram por não aderir nem ao eixo e nem aos aliados. Eram os países que estavam em cima do muro e que pareciam não se importar que uma onda nazista estivesse tomando conta da Europa. Um fato curioso é que no começo da guerra foi feito um pacto nazista soviético, que foi assinado no dia 23 de agosto de 1939, por causa do Pacto Germano-Soviético. A Europa ficou dividida e o caminho se abriu para a invasão da Polônia. Enquanto a Alemanha invadia de um lado, a União Soviética matava soldados poloneses de outro. Depois de conquistar territórios na Europa, Hitler tinha um plano ambicioso. Seu verdadeiro objetivo era invadir a União Soviética, plano que ele começou a colocar em prática no dia 22 de junho de 1941. A missão secreta se chamava Operação Barbarossa e conseguiu chegar a cerca de 320 quilômetros de Moscou. Só que uma discussão entre Hitler e alguns dos seus comandantes acabou atrasando a missão até outubro, quando chegou o rigoroso inverno russo. As estradas ficaram tomadas por lama e quando a temperatura baixou para 25 graus abaixo de zero, os alemães se viram sem vestimentas apropriadas para o clima. Boa parte dos soldados alemães que estavam nesse conflito não morreram em combate, mas sim de fome ou hipotermia. Enfraquecidos,
os soviéticos conseguiram tomar o poder dos alemães, o que deixou Hitler enfurecido. Muitos historiadores dizem que a Batalha de Stalingrado, como este episódio ficou conhecido, foi quando Hitler começou a perder a guerra. Outra pergunta que pouca gente sabe responder é o que os Estados Unidos têm a ver com essa guerra. Se a batalha era entre soviéticos, franceses, ingleses, alemães, entre outros, por que diabos o Japão e os Estados Unidos entraram nessa guerra? Para vocês entenderem bem essa parte da história, eu preciso contar um outro importante episódio da guerra. Ao mesmo tempo em que a Alemanha queria governar a Europa, o Japão queria controlar a Ásia e o Pacífico. Até o ano de 1941, os Estados Unidos estavam quietos, na deles, e nada tinha a ver com a guerra. Mas no dia 7 de dezembro de 1941, os japoneses fizeram um grande ataque à principal base naval dos Estados Unidos, em Pearl Harbor, no Havaí. Os japoneses escolheram um dia em específico para fazer o ataque, o dia 7 de dezembro, que caiu em um domingo. E os japoneses acharam que seria um bom dia para atacar, pois como o domingo geralmente é um dia de descanso, eles acharam que os norte-americanos jamais iriam estar em alerta. Dito e feito, o comandante do ataque comunicou aos pilotos dos aviões que o plano tinha dado certo e que os norte-americanos tinham sido pegos de surpresa. Neste dia, mais de 2.300 soldados foram mortos. Além disso, os 8 navios que foram atacados foram seriamente danificados ou afundaram. Porém, antes mesmo do fim da guerra, todos os navios, exceto 2, voltaram à ativa. O ataque serviu para que os Estados Unidos tomassem uma posição na Segunda Guerra. Com isso, no dia 8 de dezembro de 1941, os Estados Unidos declararam guerra contra o Japão e, consequentemente, a Alemanha e as outras grandes potências do eixo declararam guerra aos norte-americanos. Por falar em ataques japoneses, vou voltar à pergunta que eu fiz lá no começo do vídeo. Por que os kamikazes usavam capacetes, já que eles sabiam que iam morrer? Realmente não fazia sentido algum, já que eles iriam se matar e não estavam muito preocupados com a segurança. Porém, existe uma explicação bem simples para esse fato. Antigamente, os capacetes eram usados principalmente porque os primeiros aviões tinham cabines abertas e os capacetes ajudavam a manter os pilotos aquecidos. Porém, esse não era o caso dos kamikazes, já que eles usavam aviões que já possuíam cabines. Nessa época, os capacetes tinham um microfone e um fone de ouvido acoplado, o que ajudava na comunicação. E é por isso que os kamikazes usavam capacetes, pois assim a base naval poderia avisá-los sobre a posição do alvo e a missão seria bem-sucedida. Outra dúvida que muita gente tem é se as mulheres também participaram dos conflitos. Bom, geralmente elas ficavam em casa cuidando dos filhos ou trabalhando como enfermeiras. Mas existiram as que foram para a batalha, principalmente pela União Soviética. Eles treinaram cerca de 2.000 mulheres para serem sniper, algumas das quais acabaram se tornando exterminadoras de nazistas. Entre os grandes nomes estão Lisa Mironova, Rosa Chanina, também conhecida como o terror da Prússia Oriental, e a mais famosa de todas, Lyudmila Pavlichenko, que é famosa por ter matado pelo menos 309 nazistas. Quanto ao final da guerra, podemos dizer que o começo do fim foi no dia 6 de junho de 1944, também chamado de Dia D. Esse dia marcou o início da invasão aliada à Europa e continua sendo a maior operação naval terrestre e aérea da história. Só para vocês terem uma ideia, mais de 20.000 paraquedistas caíram na França ocupada pelos nazistas,
enquanto cerca de 104 mil soldados desembarcaram nas praias da Normandia. Se tratando de um dos maiores conflitos da Segunda Guerra, foram 425 mil soldados alemães e aliados mortos ou feridos durante a invasão da Normandia. E apesar de tanto sangue derramado, foi uma vitória decisiva para os aliados e acabou dando liberdade à França e Bélgica nos últimos meses de 1944. Esse conflito também marcou o começo da virada na guerra a favor dos aliados. A guerra, finalmente, teve fim em 1945. Após os aliados invadirem a Alemanha, os alemães acabaram se rendendo, principalmente depois de Adolf Hitler ter se matado no bunker onde estava escondido. Após os ataques nucleares a Hiroshima e Nagasaki, o imperador japonês também se rendeu, dando fim à Segunda Guerra. Quais foram as consequências desse conflito? Bom, além de uma Europa completamente devastada, o número de mortos é assustador. Alguns falam em 55 milhões de mortes, outros em até 80 milhões. Dos 26 países que estiveram envolvidos, a União Soviética foi a que mais sofreu com as perdas, com 27 milhões de vítimas. Cerca de 6 milhões de judeus foram mortos na Europa, enquanto a China sofreu as maiores perdas humanas da Ásia, com 13 milhões de mortos. E você? Tem mais alguma dúvida sobre a Segunda Guerra? Ou melhor, gostaria de um vídeo como esse? Só que falando de outro acontecimento histórico? Bom, comenta aqui pra gente. Talvez a sua maior dúvida pode ser o tema do nosso próximo vídeo. Eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!